Bom dia, turminha. Tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem, estejam preparados para a nossa aula, né, de português. Confirme aí sua presença no meu privado ou no grupo da presença, tá certo? E espero que todos estejam com seus livros em mãos, tá? Vamos fazer aí uma breve revisão de todos os conteúdos desse livro que nós trabalhamos, né? O livro 3, tá? De português, ok? Vamos lá, vamos começar. Vocês acompanhem comigo, tá? Eu vou falando aí cada página e aí vocês ficam atentos nas explicações, tá? Para que a gente possa relembrar, tá? Os conteúdos que já trabalhamos, ok? Vamos lá. Vamos agora iniciar, né, com o gênero textual que nós trabalhamos, que foi piadas e anedotas. Então, o que são piadas e anedotas? São historinhas curtas contadas para divertir a quem lê e quem escuta. Porque essas piadas e anedotas, tanto a gente pode ver em livros, né, revistas, como também podemos ver em vídeos, alguém contando alguma piada e alguma anedota, né? Então, geralmente tem um final engraçado, né? E que acaba provocando risos. Existem piadas sobre os mais variados assuntos. Inclusive, algumas são criadas especialmente para divertir crianças, tá? Então, vamos agora continuar aqui, tá? Vamos parar na página 12, na página 13, certo? Vamos lá? Vamos falar sobre frase e oração, certo? Frase e oração. Quando a gente fala em frase e oração, nós estamos falando de frase nominal e frase verbal, que a gente fala que é oração, que é uma frase que contém verbo. E frase nominal são frases que não contêm verbo, tá? Então isso é bem fácil. Frase é frase nominal, que tem um sentido completo, mas que não se usa verbo. E aí a gente vê, que lindo dia, cuidado. Isso aqui são frases. Tem um sentido completo, tem um sentido com coerência, sim, mas não precisa usar nenhum verbo, tá? E quando a gente fala em oração, é o que contém verbo, é chamado também de frase verbal, tá? E aí a gente vai olhar aqui mais embaixo sobre frase imperativa e frase interrogativa, né? Que existe vários tipos de frase, como tem também frase exclamativa, tá? Imperativa, exclamativa. E quando nessa frase aqui que está até grifado, né, de laranja e de azul, tem assim: então me diga. Isso aqui já é uma ordem. Então me diga. Onde fica a Inglaterra? Uma frase interrogativa. Então, nesse exemplo acima aí, onde que eu acabei de ler, são termos de frase imperativa e frase interrogativa. Isto é, que contém uma ordem e contém uma pergunta. Nesse exemplo aí, existem dois verbos. Quais são os verbos? Fica, onde fica a Inglaterra, fica do verbo ficar, tá? E então me diga, diga do verbo dizer, me diga, ele diga, e nós dizemos, tá? Então vamos lá. Se a frase tem dois verbos produzidos em um único sentido, há uma oração. Ok? É verdade, né? Veja aqui um exemplo que uma frase que não é muito grande, mas que contém dois verbos, né? Tenho pensado em nossos avós. Tenho e pensado, do verbo ter, do verbo pensar. Estou sentindo frio, o verbo estar e o verbo sentir. Então a gente vê que tem dois verbos nessa oração. Então aqui essa frase eu não posso dizer que é uma frase nominal, é frase verbal, é uma oração, tá? E aí aqui mais embaixo explica que frase é um enunciado de sentido completo e oração é um enunciado de sentido completo também, porém contém verbo, ok? Agora a gente vai falar sobre sujeito e predicado. Esse aqui também é fácil, sujeito e predicado, tá? Então vamos lá, aqui embaixo. Nesse quadradinho aqui, lilás, tem assim: uma senhora observava com atenção o trabalho do carpinteiro. Então, quem é o sujeito da oração? Uma senhora, tá? Observava é o verbo e
com atenção o trabalho do carpinteiro. Então, o sujeito é a senhora e o predicado é o restante da frase, incluindo o verbo. Então, observava com atenção o trabalho do carpinteiro é o predicado. Lembrando que o verbo ele faz parte do predicado, tá? E aí a gente vê também aqui, ó, mas aqui embaixo a mesma frase que eu falei, na página 14, certo? A senhora observava com atenção o trabalho do carpinteiro. Veja que aqui está mostrando que observava é o verbo e que faz parte do predicado. Então, tanto o sujeito quanto o predicado são termos essenciais da oração, tá? São elementos que, claro, não pode faltar, certo? Aqui tá bem fácil, né, de entender. Vamos agora para a página 17, refere-se ao uso da vírgula. Nesse livro, aqui mostra 4 funções do uso da vírgula. Existem mais funções, mas aqui foi só trabalhado 4, né? Nesse aqui tem 2 funções, que separa o vocativo, tá? Isso é, são termos usados para chamar alguém. E aí a gente vê aqui um exemplo. Joãozinho, aí veja que utilizou a vírgula. Se nesta mão tenho 2 laranjas, então a gente observa que alguém chamou Joãozinho, né, e falou com ele. Então é um termo vocativo, tá? Eu trouxe aqui um exemplo para você também entender melhor. Recife, vírgula, né? A Veneza brasileira se desenvolveu muito nos últimos anos. Então eu fiz um comentário, tá? Não, aliás, esse aqui não, perdão. É o vocativo. Marcos, estamos à sua espera, tá? Então, aqui é um termo vocativo. Marcos, estamos à sua espera. Nicole, vamos fazer a tarefa? Então, isso é um termo vocativo, tá? Eu vou utilizar a vírgula depois que eu chamo alguém para falar alguma coisa, tá? Para chamar alguém, tá certo? E aí vamos agora para separar os itens de uma enumeração. Esse também é bem fácil. É bem fácil isso aqui. Então eu posso colocar assim, dizer assim: eu gosto de pera, maçã e uva. São minhas frutas preferidas. Aí eu usei várias vírgulas, né? Eu usei vírgulas para separar enunciados. Não necessariamente tem que ser fruta, né? Eu posso falar qualquer outra coisa em questão de numerar, né? De enumeração. Esse aqui é bem fácil também, tá? Vamos agora passando, tá? Vamos lá. Vamos agora, tá? Trabalhar o sujeito e o núcleo do sujeito. Vamos lá? Quem é o sujeito? Nós estamos até falando de sujeito, né? E predicado. Então, o sujeito, ele pode vir na oração um ou mais de um sujeito, certo? E aí aqui, aqueles bichinhos, na página 28, aqueles bichinhos de pedra fazem uma participação especial. Aí eu pergunto quem é o sujeito dessa oração? Aqueles bichinhos de pedra. Mas quando eu digo qual é o núcleo do sujeito, bichinhos. E aí eu tiro o artigo, né? Eu tiro aí o adjetivo e digo que é só o próprio sujeito, que é o núcleo do sujeito, tá? Vamos ver uma outra frase para entender melhor, que está aqui no livro de vocês, na página 29, lá em cima. Vamos ver outros exemplos. A linda rainha é a estrela do filme. Quem é o sujeito? A linda rainha. Quem é o núcleo? Rainha. Veja que eu tirei o artigo, o a, e tirei o adjetivo, que é o linda. Vamos outra. A princesa Ana é muito valente. O sujeito, a princesa Ana. Mas o núcleo mesmo, Ana. Eu estou falando de Ana. Ana é uma princesa, tá? O grande monstro de neve não assusta mais ninguém. Qual é o sujeito? O grande monstro de neve. Aí eu digo, né, tudo que o monstro de neve
Mas o sujeito, monstro. E aí eu tiro, né, o artigo, né, o adjetivo, certo? Esse também não está difícil não, né? Mas estão recordando, estão lembrando, né, de todo o assunto, né, até agora. Vamos agora trabalhar sobre concordância nominal. Concordância nominal é uma relação que estabelece entre classes de palavras, tá? E o que faz com que o substantivo ele concorde com o pronome, com números e adjetivo. Números é relação a plural e singular, tá? Pronomes é como me refiro eu, tu, ele, nós, questão de quem eu estou me referindo, tá? E o adjetivo é o que dá característica. Então, tudo isso tem que ter uma concordância. E aí, vamos aqui para um exemplo, para vocês entenderem melhor o que eu trouxe para vocês. Quando eu digo que encontramos caídas as roupas e os prendedores. Encontramos. Quem encontrou? Nós. Encontramos caídas as roupas. Então, caídas está no plural porque está concordando com as roupas, além de estar aí em questão de número, no plural, que número é plural ou singular, tá? Tá também se referindo às roupas. A palavra roupa é masculino ou feminino? Que aí eu tô questão de gênero. A roupa, eu uso o artigo a. Então eu me refiro a uma palavra feminina. Então eu não ia botar encontradas caídos as roupas. Encontramos caídas as roupas. E os prendedores. Eu não posso usar e as prendedores. O prendedor é uma palavra masculina. Então, tudo isso se chama concordância nominal. É concordar, são concordâncias das palavras em uma frase, tá? E aí eu digo aqui, encontramos. Aqui esse verbo encontramos está no plural. Não é isso porque eu estou me referindo a nós. Encontramos a roupa caída, mas necessariamente não precisa estar no plural. A primeira frase eu coloquei encontramos caídas as roupas, porque nós encontramos várias roupas caídas. Mas se a gente encontrou só uma peça de roupa, só uma camisa caída, como é que eu posso dizer? Encontramos a roupa caída e o prendedor. Eu só encontrei um prendedor. Mas eu poderia ter encontrado vários prendedores caídos no chão e uma roupa. Então, encontrei ou encontramos caída, a roupa e os prendedores. Vejam que a concordância nominal tem que concordar de acordo com o gênero, com o número, tá? A questão de singular e plural, gênero, se a palavra é feminina, se a palavra é masculina. Quando eu digo masculino e feminina, não quer dizer que eu estou só me referindo a uma palavra de nome masculino e nome feminino de pessoas, mas em substantivo, tá? Nome de coisas, né? Que é substantivo, que substantivo é o que dá o nome às coisas, mas que essas coisas, as palavras, elas podem ser masculina ou masculina ou feminina, certo? Então, é essa a concordância nominal, tá? Eu não posso utilizar o artigo o numa palavra feminina ou no artigo a numa palavra masculina, certo? E quando eu estou me referindo a livros, então eu vou utilizar o artigo os, não é? Senão o livros, os livros. Isso é uma concordância nominal, tá? Concordando com as palavras num texto ou numa frase, certo? O uso da vírgula. Nós vimos o uso da vírgula com duas funções. Funções vocativo, tá? Quando eu chamo alguém, né? E função de enumeração. Agora a gente vai ver o uso da vírgula para separar um termo vocativo ou um termo explicativo oposto. E o uso da vírgula antes de mais, porém, logo, portanto e pois, tá? Então vamos lá. Primeiro, o uso da vírgula para separar um termo explicativo.
Aí aqui em cima tem assim, Frozen 2, aguardada a sequência do fenômeno Frozen, uma aventura congelante. Aqui eu quis dar um termo explicativo para o Frozen 2, para o filme Frozen 2. Eu utilizei a vírgula. Eu vou dar um outro exemplo, que até eu errei e falei no termo vocativo, que não era vocativo, era explicativo. É a frase que eu utilizei, Recife. Recife, a Veneza brasileira se desenvolveu muito nos últimos anos. Eu expliquei que Recife, a cidade de Recife, que é a Veneza brasileira, se desenvolveu nos últimos anos. Aqui eu dei um termo explicativo, eu expliquei algo sobre a cidade de Recife, tá? Eu também podia dizer que Fortaleza, né? Uma cidade com várias praias maravilhosas e que é um ponto turístico, né? Isso aqui eu expliquei algo sobre Fortaleza, tá? E o uso da vírgula antes de conectivos demais, porém, todavia, logo, portanto, pois, é quando a gente utiliza o mais, podendo utilizar esses termos conectivos. Então vamos lá. Há ótimos filmes em exibição, mas estou sem tempo para ir ao cinema. Eu também posso colocar, estudou muito durante o ano, mas não, logo deve conseguir uma vaga na faculdade. Então, nesse antes do logo, vai se utilizar a vírgula, tá? Temos que assistir ao filme, pois a crítica foi muito positiva. Já assistimos ao filme, portanto, estamos prontos para dar o spoiler. Então, perceba-se que quando a gente usa essas palavrinhas na frase, ele vai aparecer a vírgula. Tem que aparecer a vírgula, dando aí uma separação na primeira frase, tá? Vamos lá. Vamos agora passar, tá? Vamos passar aqui a página e nós iremos falar sobre resenha. O que é resenha? É uma análise crítica ou informativa sobre uma obra, seja ela literária ou científica ou cinematográfica. Então, resenha é isso. E a resenha também ela traz opiniões, tá? De quem está escrevendo, de quem a escreveu, de algo que escreveu, tá? Ela é cursiva, objetiva e ela busca também despertar a curiosidade do leitor. Por quê? Porque menciona o resumo de algo que está se falando, de alguma obra, e faz também comentários, seja positivo ou seja negativo, tá? Resenha é isso aí. Isso nós trabalhamos como gênero textual, tá bom? Vamos agora na página 41 e vamos relembrar sobre sujeito simples e sujeito composto. A gente já vem falando sobre o que é sujeito, né? Lá no sujeito e no predicado. Então, sujeito é de quem a gente está se referindo na frase. Algo na frase, que se refere ao predicado, né? Então, sujeito, ele pode ser simples e composto. Simples é quando se tem um único núcleo. E sujeito composto é quando aparecem dois ou mais núcleos, tá? Então, como a gente viu, né? Que sujeito e núcleo do sujeito, que o núcleo do sujeito é a palavra principal. E aí a gente vê aqui o exemplo, tá? Vamos ler aqui primeiro o enunciado. Sujeito simples é aquele que é formado por um único núcleo. E composto é que é formado mais de um núcleo. E aí a gente vê aqui em cima, mas como os coelhos e os passarinhos foram totalmente responsáveis e não explicaram coisa nenhuma, aqui eu estou me referindo a quem? Qual é o sujeito dessa oração? Os coelhos e os passarinhos. Aqui eu utilizo até os artigos, os coelhos e os passarinhos. Mas o núcleo mesmo, eu só tenho que utilizar coelhos e passarinho. Os artigos eu tiro, tá? Vamos mais aqui embaixo. Felpo Filva e Amarilis são livros de Eva Furnari. Aqui se aparece dois núcleos do sujeito, certo? Se fosse para eu dizer qual é o sujeito, eu falava Felpo Filva e Amarilis. E o núcleo
Felpo, eu não ia utilizar o I e colocava Amarilis, tá? Nessa outra aqui, a escritora Eva Funari e a cantora Laura Pausini nasceram na Itália. E aí eu digo qual é o sujeito? A cantora a escritora Eva Funari e a cantora Laura Pausini. E aí eu colocava tudo no sujeito. Mas se eu disser o núcleo do sujeito é só Eva Funari, Lara e Laura Pausini. Pausini, certo? Aqui embaixo, já na frase, tem 3 núcleos do sujeito. O poeta neurótico, a fã dedicada e as sobrinhas de Charlot são mencionados no livro. E aí eu digo quem é o sujeito? O poeta neurótico, a fã dedicada e as sobrinhas de Charlot. Aí, quando eu digo quem é o sujeito, eu boto tudo isso. Mas se eu disser quem é o núcleo, poeta, fã e sobrinhas, certo? Eu não vou colocar sobrinhas de Charlot. O núcleo é só de quem eu estou, de fato, me referindo. Tá certo? É bom vocês lembrarem aí essa regrinha, tá? Então, aqui tá aparecendo 3 núcleos do sujeito. Então, eu digo que esse sujeito é composto. Todas essas 3 palavras são sujeito composto. Mas se eu falasse, o poeta neurótico foi mencionado no livro. O poeta neurótico foi mencionado no livro. Quem é o sujeito? O poeta neurótico. E o núcleo? Poeta. E aí é um sujeito simples ou composto? Simples, porque contém um único núcleo. Certo? Vamos agora falar sobre concordância verbal. O nome até já diz. Concordância do verbo na frase. Certo? Aí, antes de eu falar aqui o exemplo, vamos ler aqui um pouquinho. Quando o sujeito é composto, com 2 ou mais núcleos, o verbo deve ser apresentado no plural, que é o caso da concordância verbal. Quando o sujeito é composto, ou seja, quando aparece mais de um sujeito, tá? O verbo ele tem que vir no plural. É do jeito que está aqui a frase. Vamos prestar atenção. A bruxa e o príncipe. Aqui eu estou me referindo de 2 pessoas. Então, a bruxa e o príncipe mudaram para longe, para uma terra distante, bem mais bonita que aquela, e compraram um castelo antigo lindo que ficava no alto de uma montanha. Então, se você perceber, só os verbos que estão no plural. Por quê? Porque ele tem que ter a concordância com o sujeito a quem estou me referindo. Há 2 sujeitos. Quem são o sujeito? A bruxa e o príncipe. O núcleo do sujeito, bruxa, príncipe. Essa frase, ela é simples ou composta? Sujeito simples ou sujeito composto? Sujeito composto, porque aqui está se referindo a 2 núcleos. E a gente vê que a concordância verbal está bem coerente. Veja que quando eu digo que mudaram, é porque eu estou me referindo a 2 pessoas. Quando eu digo que compraram, porque foram os 2 juntos que compraram esse castelo, certo? Isso se refere à concordância verbal. Não é tão difícil, né, meus amores? Vamos passando o livro. Vamos lá, vamos relembrar mais um conteúdo, tá? Vamos lá. Sujeito oculto e sujeito indeterminado. Página 57. Vamos lá. Também se referindo a sujeito. Existem palavras que o sujeito ele está oculto e existem palavras que o sujeito ele está indeterminado. Vamos de imediato para a página 58. Vamos ler aqui esse trechozinho aqui. Quando o sujeito não está explícito, quando não aparece, mas que é possível identificar na oração, dizemos que esse sujeito ele é oculto. Vamos ler mais um pouquinho aqui embaixo. O sujeito oculto ele pode ser percebido quando, primeiro, o sujeito é um desses pronomes. Eu, tu, ele, nós, vós, você. Mas não aparece na oração. Vamos ver aqui o exemplo. Eu gosto de gravar. Mas eu até podia botar eu gosto de gravar.
Mas aí o eu está oculto. Então, eu gosto de gravar. Aqui eu posso identificar de quem eu estou me referindo. Quem é que gosta de gravar? Eu. Gravaremos um vlog no próximo verão. Quem é? Quem vai gravar o vlog no próximo verão? Gravaremos. Nós, né? Nós gravaremos. Então, aqui, essa frase, eu posso dizer que é sujeito oculto. Porque aqui eu identifico, apesar de não estar aparecendo, tá? O sujeito não aparece escrito na oração do verbo em questão, mas surge em oração anterior. Então veja lá, você vai todo dia ao estúdio, mas sempre se esquece de trazer meu microfone, tá? E aí aqui tem você vai todo dia no estúdio, né? Então aqui tá aparecendo, né? Aparece aqui no verbo, né, em questão, feito aqui fala. Mas vamos mais aqui embaixo. Aparecem dois verbos nessa oração. É verdade, o vai, do verbo ir, e esquece. Então, o sujeito do verbo ir é simples, que é o você. No caso, você, olha aí. Pois aparece escrito na oração concordando com o verbo. Você vai. O sujeito do verbo esquecer é oculto, pois não aparece escrito na oração, em que o verbo se encontra, mas surge claramente na oração anterior. Você vai todo dia ao estúdio e esquece de trazer meu microfone. E esquece de trazer meu microfone, tô me referindo a mim, né? E vamos falar sobre sujeito indeterminado. O sujeito oculto já deu para lembrar. O sujeito indeterminado é quando aparece e que a gente não consegue identificar, né? Como tem aqui o exemplo aqui no livro, que aluga-se câmera de alta definição. Quem é que aluga? A gente não sabe de fato quem está alugando aí essa câmera. Gravaram um vídeo sobre a 4ª temporada de Miraculous. Ninguém sabe quem, apenas gravaram, tá? Então, isso aqui se chama sujeito indeterminado, quando a gente não consegue identificar a quem está se referindo, certo? Vamos agora para a concordância verbal, que foi o nosso último conteúdo, tá? Como a gente viu que a concordância verbal é a concordância do verbo na frase, existem casos especiais onde existem verbos que não aparece, não é para escrever na frase ele no plural. Ele tem que vir na terceira pessoa do singular, tá? Vocês viram que o verbo mudar, mudaram, né? Mudaram, ficou no plural, porque está se referindo a dois sujeitos. Mas existe aqui verbos que mesmo se referindo a 2, 3 sujeitos, não pode escrever ele no plural, tá? Existe aí essa regrinha. Vamos ler aqui, tá? Eu tenho um vlog. Nós temos um vlog. Entretanto, há alguns casos especiais que a concordância verbal, que costumam gerar dúvidas, vamos conhecer aí. O verbo haver, quando ele na frase vem no sentido de existir, ele tem que vir sempre na terceira pessoa do singular. Vamos ler aqui. Havia 10 vlogs sobre gibis e Batman. Aqui a gente pode até substituir com outro verbo, que é o verbo existir. E aí você vai entender que não pode colocar haviam 10 vlogs, apesar de estarem falando de 10 vlogs, algo que é mais de um vlog. Mas quando se refere ao verbo haver, no sentido de existir, ele vem como havia, na terceira pessoa do singular. Não pode vir haviam, tá? Nunca. Nunca pode vir, não. Tá errado. A gente pode até falar haviam, mas na escrita não, certo? Vamos outro. Houve vários comentários. Então, não foi só um comentário. Houve um comentário. Houve vários comentários. Então, houveram vários comentários. Nesse houveram fica até estranho. Houveram vários comentários. Eu acho estranho quando a gente fala.
fica meio sem sentido, mas houve vários comentários aqui e tá mais coerente, tá? Então, lembre-se que o verbo haver, no sentido de existir, basta você substituir. Veja só, existem 10 vlogs sobre gibis de Batman. Existem vários comentários sobre Capitão Marvel. Aí, no existir, ele vem sim no plural. Existem vários comentários. Aí sim, vem no plural. Mas o haver, não, tá? Haverá muitos livros, muitos likes nesse vídeo. Então, eu não posso colocar haverão muitos likes. Haverá muitos likes, tá? Porque existem muitos likes nesse vídeo. É só questão de existir, tá? Do verbo existir. Letra B, outro verbo também, o verbo fazer. E nesse verbo fazer é quando se refere a tempo. A tempo. Ele também vem na terceira pessoa do singular. Ele tem que vir sempre. E aí você também vai observar a questão de tempo, né? Faz 3 dias. Dias eu estou me referindo a tempo, né? Faz 3 dias que não gravo nada para meu vlog. Então, não é fazem 3 dias, porque aqui eu estou me referindo a vários dias. Mas mesmo assim, é tempo, tá? É faz e não fazem. Preste bastante atenção nisso, tá? O verbo haver, o verbo fazer. Se o haver vem no sentido de existir e o fazer na frase vem no sentido de tempo, em relação a tempo, não se usa ele no plural. Ele vem sempre na terceira pessoa do singular, tá? Isso pode ser haverá, houve, tá? Havia, certo? Vamos aqui embaixo. Faz 3 dias que não gravo. Não é fazem 3 dias. Nunca, certo? Fazia 2 anos que acompanhava aquele canal de vídeo. Não é faziam 2 anos. Não pode, tá certo? Isso são casos especiais, são regras, são exceções. Regras da língua portuguesa que você sabe que se tem muita, né? Se tem muitas regras, tem algumas exceções de algumas classes gramaticais, que isso nós estamos trabalhando classes gramaticais, tá? E aí, por fim, meus amores, nós terminamos o conteúdo, tá? A gente conseguiu relembrar todos eles e agora nós iremos fazer uma atividade como revisão, tá bom? Então, segue aí a atividade, fazer no caderno, certo? Façam mesmo, porque vai ajudar vocês a estudar para a atividade avaliativa, tá? Para que vocês não peguem o livro para consultar, certo? A gente já consulta muito o livro nas nossas atividades diariamente. Então, nessa atividade avaliativa, ela é como prova. Então, portanto, mesmo em casa, façam isso. Não pegue o livro para fazer a consulta. Tente você mesmo fazer, tá? Vamos lá.